A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família. Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso de número 27, diz assim: Disse-lhes Jesus: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou: Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro-lhe que, ainda hoje esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Neste texto, amados, o Senhor Jesus está tendo uma conversa com os seus discípulos. E aqui o Senhor Jesus está falando de uma profecia que se cumpriria naqueles dias. O Senhor Jesus disse: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. O Senhor Jesus estava falando a respeito da sua morte. Naquela mesma noite, o Senhor Jesus Cristo, na noite daquele dia, o Senhor Jesus Cristo seria levado à cruz. O Senhor Jesus Cristo seria julgado e seria condenado à morte. O Senhor Jesus estava dizendo a eles que aqueles discípulos que estavam com ele os abandonaria. No verso 28 diz assim: Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Jesus aqui estava dizendo a eles que mesmo que ele morresse e os discípulos o abandonassem, ele ressuscitaria e iria para a Galiléia encontrá-los. Mas no verso 29, o apóstolo Pedro disse: Pedro declarou: Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Que palavras maravilhosas disse Pedro. Palavras que talvez eu e você já dissemos a Deus, já dissemos a Jesus muitas vezes. Quantas pessoas que disseram palavras como essas não cumpriram? Quantas pessoas que você conhece, que eu conheço, que disseram que um dia entregaria sua vida a Jesus Cristo e o seguiriam e jamais o abandonaria? Quantas pessoas? No verso 30, o Senhor Jesus responde a Pedro. Respondeu Jesus: Asseguro-lhe que, ainda hoje esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. O Senhor Jesus, conhecendo o coração de Pedro, conhecendo o coração daquele apóstolo, ele diz: Olha, Pedro, eu te asseguro que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Jesus estava afirmando que Pedro o negaria, e Jesus estava dizendo isso porque conhecia o coração de Pedro. Meu amado, minha amada, você que está ouvindo a palavra de Deus neste momento, não faça declarações precipitadas ao Senhor Jesus. Não declare coisas que você não possa cumprir. Não declare coisas que você não possa honrar ao seu Senhor e ao seu Salvador. O Senhor Jesus conhece os nossos corações. Ele sabe exatamente das nossas lutas, das nossas dificuldades. Ele sabe das nossas limitações. Mas nós, muitas vezes, querendo agradar até mesmo a pessoas, falamos coisas que Deus não disse, queremos fazer coisas que não podemos cumprir, queremos proclamar coisas que Deus não nos pediu para proclamar, e acabamos caindo em contradições. Seja uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo, seja uma pessoa sensata, alguém que realmente conhece a palavra de Deus, que conhece o seu Senhor, que conhece o seu Salvador e que o respeita
e que o teme. Pedro, no calor da emoção, disse a Jesus: eu jamais te negarei, eu jamais te abandonarei. E Jesus disse a ele: olha, Pedro, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Interessante, amados, veja o verso de número 31. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Pedro, não se contentando com as palavras do mestre, não se contentando com aquela revelação que Jesus estava trazendo do coração de Pedro e das coisas que aconteceriam, Pedro insiste em suas palavras: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Amados, nós somos suscetíveis ao erro, nós somos suscetíveis às falhas e aos pecados. Infelizmente, nós, como seres humanos, apesar de terem a Deus, apesar de confiarem na palavra de Deus, apesar de temermos ao Senhor como nosso Senhor e como nosso Salvador, apesar dessas coisas, aquele que busca ao Senhor Jesus, aquele que busca a Deus, ele não é perfeito. Nós não somos pessoas perfeitas. A palavra de Deus diz que o último inimigo a ser vencido será a morte. E a palavra de Deus diz que o nosso corpo será o último a ser convertido. A nossa carne, o velho homem ainda habita em nós. O velho homem ainda habita naquele que nasceu de novo. A velha natureza está dentro de nós e há uma luta entre a carne e o espírito, como diz Gálatas, capítulo de número 5. Portanto, amados, vamos ser tementes ao Senhor, vamos ter responsabilidade nas nossas palavras, vamos orar e pedir a misericórdia de Deus, ao invés de declararmos algo que não possamos cumprir. Vamos declarar: se o Senhor quiser, se Deus nos ajudar, se Deus nos der força, faremos e faremos isso e faremos aquilo. A palavra de Deus diz que todos os demais discípulos disseram o mesmo: olha, nós jamais, nunca te negaremos, jamais te abandonaremos. E nós sabemos que naquele dia, todos os discípulos de Jesus, de alguma forma ou outra, se esconderam, se dispersaram, abandonaram o Senhor no momento mais difícil de Cristo, que foi os momentos que precederam a sua crucificação. Eu quero orar por você. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque ela é a verdade. A Tua palavra, Senhor, não nos deixa confundidos. Senhor, obrigado por nos, ó Pai querido, advertir com este texto, para que sejamos, Senhor, cheios do Teu Espírito. O Senhor, Pai, não procura homens e mulheres perfeitos, mas o Senhor procura verdadeiros adoradores. O Senhor procura, Pai, homens e mulheres segundo o seu coração. E homens e mulheres, ó Pai, segundo o seu coração, são aqueles, ó Pai, que são dirigidos pelo seu Espírito. São aqueles, ó Pai, que não professam com a sua boca algo que não possam cumprir ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, como seus seguidores, a sermos, ó Pai querido, dirigidos pelo seu Espírito. A sermos, ó Pai, realmente, ó Pai, tementes à Tua palavra, a sermos leitores e praticantes da Tua palavra, Senhor. Que possamos ser, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que possamos ser, ó Pai, tocados pelo Senhor, dirigidos pelo Senhor, em cada momento das nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, perdoe os pecados, ó Pai, daqueles que porventura disseram algo ao Senhor e não cumpriram. Ó Pai, tenha misericórdia, Pai, de todos. Em nome de Jesus, abre os olhos, abre os ouvidos espirituais, Senhor, para que nós possamos de fato, Senhor, Te servir, ó Pai, com integridade de todo o coração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos
Por tudo te louvamos e te agradecemos. Se você foi abençoado por esta mensagem, compartilhe com outras pessoas. A palavra de Deus tem poder para salvar, para transformar e para ressuscitar vidas. Que Deus te abençoe e até a próxima.